Olá pessoas, tudo bem? Hoje eu tô aqui para poder apresentar o trabalho de Química da sala 2º MC. Meu nome é Gustavo e o meu grupo se consiste, obviamente, de mim, do Pedro Augusto, que ajudou muito na pesquisa, que ele fez a pesquisa praticamente inteira, e também do Júlio, que é quem editou o vídeo e o áudio. Eu só estou gravando nesse caso. E, bem, sejam bem-vindos à apresentação do trabalho de Química, como eu vinha dizendo antes. E para esse trabalho, nós decidimos falar sobre a vodka, pelo motivo de que ela tem dois conceitos que são bem importantes para a Química. Por causa da vodka ser uma bebida destilada, vai dar para poder falar sobre separação de misturas, que é uma matéria que nós vimos em todo o tempo que nós estudamos Química, basicamente. Dá para falar também sobre concentração, que é a matéria que nós estamos vendo agora, na sala de aula. E por causa disso, nós achamos que isso seria um tema bem interessante e que daria para poder trazer algumas informações legais sobre essa bebida. Então vamos lá. Começando com o que é a vodka em si. A vodka, no geral, é só uma bebida alcoólica incolor e quase sem sabor. E é a bebida nacional da Rússia e da Polônia. Porém, ainda assim, muito popular no resto do mundo. E, bem, apesar de ser bem conhecida, por razões óbvias, nem todo mundo sabe como que ela é produzida. E por causa disso, é isso que eu vou falar nesse trabalho hoje. Até porque esse processo é bem interessante e eu acho que vale a pena. Então, vamos começar com ele. Bem, a bebida pode ser feita ao fermentar diversos tipos de ingredientes, como por exemplo, arroz, cevada, milho, trigo, centeio, ervas, até mesmo batatas e figo. O arroz é mais utilizado em regiões que realmente produzem o arroz. Tem muito arroz mesmo, tipo China, Japão, etc. Cada um desses ingredientes modifica o sabor e a qualidade do produto final drasticamente. E é justamente esses ingredientes que dão a variação de sabor e de outros fatores da vodka entre regiões onde ela é fabricada. Algo que eu vou explicar mais depois na apresentação. Porém, ainda falando sobre a fórmula da vodka em diferentes países, a gente pode dizer que a vodka tem popularmente 40% de teor alcoólico. Mas, justamente por causa dessa diferença que eu venho mencionando há um tempo já, isso pode acabar variando de 35% a 60%. Mas, antes de eu continuar, o que seria esse teor alcoólico que você tanto menciona quando você vai comprar alguma bebida que contém álcool? Bem, o teor alcoólico é basicamente a concentração de álcool em uma bebida. É quanto álcool há naquela bebida. Por exemplo, vamos supor que você está comprando uma vodka, que nem eu estou dizendo no trabalho, e você achou uma no supermercado que tem 40% de teor alcoólico. A partir do momento que aquilo ali tem 40% de teor alcoólico, você pode saber que 40% daquela garrafa de vodka que você comprou é álcool. 40% do líquido contido lá dentro é álcool. E é justamente por causa dessa quantia de álcool, de 40% geralmente, que a vodka é conhecida como uma bebida muito forte. Porém, o 40% não é um número universal. Nem sempre são 40% de teor alcoólico na vodka. E isso varia justamente por causa do país onde a vodka é produzida. Por exemplo, nos países europeus que estão dentro da União Europeia, o mínimo é 37,5% de teor alcoólico. Enquanto isso, nos países das Américas, que é o continente que nós estamos nesse exato momento, elas têm em geral 37%, porque o processo de destilação é meio diferente do processo europeu. Falando sobre esse processo de destilação, muitas pessoas podem acabar esquecendo do que é a destilação. Então, antes de prosseguir, eu vou explicar bem rapidamente o que é a destilação. Bem, a destilação é um método de separação de misturas feito para separar o líquido de alguma coisa. A destilação simples separa o líquido de algum sólido misturado dentro dele, como por exemplo a água e o sal de cozinha, NaCl, ou para poder separar o líquido de outro líquido com pontos de ebulição diferentes, como por exemplo o mosto e o álcool. Mas o que seria esse mosto? O mosto é um produto que você consegue
com a fermentação das matérias-primas antes mencionadas. No caso, o arroz, a cevada, milho, trigo, centeio, algumas ervas, até mesmo batatas e figos, como eu disse anteriormente no trabalho. Esse líquido, no começo, quando você obtém ele tem uma concentração muito baixa, ele tem uma concentração alcoólica muito baixa, ele tem de 6 a 8% de álcool dentro dele. E também, esse líquido, o mosto, fica com um sabor característico do ingrediente usado. Depois de você obtê-lo, você tem que, obviamente, destilá-lo, como eu disse, para poder separar o álcool de dentro dele. Para fazer isso, é feito um processo chamado retificação. A retificação é basicamente a destilação repetida diversas e diversas vezes para você conseguir obter o álcool mais puro possível. E justamente por causa dessa retificação, dessa repetição toda de destilação, você vai destilando o produto, chega um momento onde você vai conseguir um mosto com 90% de teor alcoólico. E é justamente esse produto que é misturado com a água para poder atingir o teor alcoólico necessário para você poder comercializar a vodka, porque com 90% você não pode comercializar nenhum tipo de bebida. E logo depois desse processo de destilação, você tem uma filtração e uma purificação, que são feitas para poder obter um produto final com menos impurezas possíveis. São utilizados métodos de filtração através de carvão e com filtro de membrana. Ou seja, o resultado final fica bem puro, sem muito gosto e também sem odor algum. E por isso mesmo, quando você vai comprar num supermercado vodka, você consegue ver várias variações aromatizadas da mesma bebida, da mesma marca. E isso é justamente por causa da falta de odor na vodka. Alguns fabricantes decidem aromatizar o produto. E bem, esse processo todo, apesar de ser complicado, ele é utilizado para a produção de muitas bebidas, como o whisky, por exemplo, onde você pega diversos tipos de cereais e você os deixa fermentando. A diferença entre o whisky e a vodka é que o whisky é destilado lentamente, pois a intenção dos dois produtos são diferentes. O whisky quer manter o sabor do ingrediente que está sendo utilizado. Já a vodka, ela quer ser o mais pura possível. Justamente por causa disso que os dois produtos são tão diferentes. Porém, apesar de eu ter comentado que a intenção da vodka é continuar o mais pura possível, isso pode acabar não sendo tão real em outras regiões. A vodka é produzida em muitos lugares do mundo, e muitos desses lugares têm variações bem gritantes. Por causa disso, muitas pessoas separam a vodka em diversos tipos diferentes, e eu vou explicar esses tipos agora mesmo. Dentre eles, nós temos a vodka ocidental, que é conhecida pela pureza e pela qualidade. Como eu disse, a intenção da vodka é ser o mais pura possível. Então, a qualidade da vodka ocidental é respeitável. Ela possui um aroma neutro e um sabor de álcool limpo bem suave. Como eu disse, a produção dessa vodka específica é a que mais mira no mínimo possível de resíduos aromáticos e no mínimo possível de sabor. Então, para a vodka ocidental, geralmente você não vê nenhum tipo de processo de aromatização depois, pois a intenção dela é ser o mais pura possível. Temos também a vodka polonesa, que a Polônia é um dos países onde a vodka é bebida nacional, então faz sentido eles terem um tipo próprio da bebida, que é caracterizada pela pureza também, porém, ela cria alguns sabores e aromas um pouco mais acentuados. Segundo algumas pessoas, ela tem um aroma adocicado e o paladar dela é suave. E esse aroma adocicado demora bastante para poder sair. É um aroma que demora bastante a desaparecer. Quando você consome ela, você também tem um sabor adocicado que tem a mesma característica, o que é bem interessante. Já a vodka russa, como eu disse sobre a Polônia, é óbvio que a Rússia também ia ter um tipo próprio de vodka, é a bebida nacional do país deles. Enfim, a vodka russa é caracterizada por bebidas bem suaves com sabor marcante e agradável, mas principalmente por uma sensação de queima logo após o consumo, tipo aguardente aqui no Brasil. Continuando nessa mesma linha do consumo, nessa palavra específica, consumo, a vodka ela é mais consumida, ela é mais popular, justamente onde ela foi criada, nos países da Europa Ocidental, como Rússia, Ucrânia, Polônia e nos países nórdicos. Apesar dela ser consumida pura nesses países, no resto do mundo ela é mais usada como base para drinks, cujos são feitos usando a vodka como base, mais alguma fruta ou algum suco de fruta mais especificamente, ou algum refrigerante. E esse uso como drink foi mais popularizado nos anos 70, onde vários barman começaram a utilizar a vodka para produzir coquetéis. E atualmente a presença dela é esperada em todo e qualquer bar. Porém, mesmo quando é feita como drink, a vodka é mais consumida como um aperitivo do que como uma bebida em um copo grande em si, por causa do seu
alto teor alcoólico, que pode ser meio perigoso de tomar em quantidades altas. Para os russos, a bebida deve ser consumida rapidamente. Como eu disse, em quantidades muito grandes pode ter diversos problemas por causa do alto teor alcoólico. Então, na Rússia eles tomam ela em copinhos pequenos, tipo em shots, tipo na cachaça aqui no Brasil. E ela tem que ser consumida rapidamente e ela tem que ser muito, muito gelada. O que sinceramente não é nada difícil considerando que estamos falando da Rússia, um país naturalmente muito frio. E vale ressaltar também que, além de um país muito frio e onde a vodka é bem popular, a Rússia é onde a vodka se originou. E a bebida foi criada por ninguém mais, ninguém menos do que Dmitry Mendeleev. Exatamente. Também o criador da tabela periódica. É bem engraçado você ver como é que a história se entrelaça. A vodka e a tabela periódica são muito próximas. Mendeleev ficou por muito tempo estudando a fórmula da aguinha, que é como ele chamava a vodka quando ele a criou. E depois de muito tempo ele acabou descobrindo que a melhor composição da vodka é a que tem 40% de álcool e 60% de água. E até hoje essa é conhecida como a vodka russa e é registrada por lei com essa fórmula proposta por ele. Quem diria que Mendeleev, o criador da tabela periódica, também seria o criador da vodka? Porém, é a história humana. Existem várias coincidências e coisas engraçadas desse tipo. E como mais uma ocorrência da história humana, infelizmente tudo chega ao fim. Esse aqui é o fim da apresentação do trabalho, eu espero que vocês tenham gostado, e qualquer coisa, qualquer dúvida, podem perguntar na hora da aula, pois eu do passado não vou poder responder. Então, até o próximo trabalho, que talvez venha com o professor Magno mesmo, ou com algum outro professor que eu tenha que gravar alguma coisa assim, e tchau!